Olá, turma. Como já me apresentei para vocês, sou a professora Iana. Vou ministrar essa disciplina para vocês, né? Promoção da biossegurança nas ações de saúde. E hoje nós vamos ter nossa aula introdutória, então vai ser nossa aula conceitual. Então, trago aqui para vocês o que é essa biossegurança, né? Do que é que se trata, por que nós temos que ter na nossa emenda, né? Na nossa grade curricular, uma disciplina que traga sobre a biossegurança. Então, essa biossegurança nada mais é do que um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar, que é a mesma coisa de reduzir, diminuir, ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e também o meio ambiente. Então, essa biossegurança, ela não apenas está ligada a nós da área da saúde, ela está ligada a todo e qualquer trabalhador que esteja no seu ambiente de trabalho e corra algum tipo de risco. Mas aí fica essa indagação, esse questionamento de prevenir, controlar e proteger a saúde de quê? Do que nós devemos controlar, o que é que nós devemos prevenir a nossa saúde, ou o que é que nós devemos proteger de que essa saúde? Então, nós temos que proteger nossa saúde de patógenos, de infecções, de fungos, de verminosos, de vírus, de bactérias e de qualquer tipo de contaminação por esses micro-organismos. Então, a biossegurança ela vem proteger a nossa saúde de todos esses micro-organismos patogênicos e de todos os riscos inerentes à nossa profissão que nós temos no ambiente de trabalho. Aí eu trago para vocês uma pequena revisão de um assunto que vocês já tiveram, que foi a introdução desse tema, né, que foi a microbiologia e a parasitologia, que aí eu trago uma revisão para vocês de que é essa microbiologia, que nada mais é do que a ciência que estuda a pequenos seres, ou seja, nessa área da ciência que ela se dedica a esse estudo desses micro-organismos no seu vasto e diverso grupo de organismos unicelulares e de dimensões bem reduzidas, ou seja, de micro-organismos que nós não conseguimos ver a olho nu, que são as bactérias, os fungos, os protozoários e os vírus. Então, o que são essas bactérias? Né? Todos nós ouvimos falar de bactérias, que bactérias superpotentes, bactérias que são resistentes ou não são resistentes. Então, o que são essas bactérias? Então, elas são organismos unicelulares que tanto podem ser encontrados de formas isoladas ou em colônias. Sempre elas estão recobertas por um aparelho celular bem complexa e ela pode estar classificadas em dois tipos de naturezas, as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas, que é aqui que nós vamos, eu quero que vocês lembrem da questão da sensibilidade. Quando a gente fala em sensibilidade ou quando vocês escutam falar sobre sensibilidade de medicamentos, é porque aqueles medicamentos, aquele tipo de medicamento, atinge um tipo de bactéria, um tipo de grupo de bactérias, na verdade. Que aí esses medicamentos, eles podem atingir bactérias do grupo gram-positivas ou podem atingir bactérias do grupo gram-negativas ou ambas. Então, um exemplo bem comum desses tipos de medicamentos que são sensíveis aos dois tipos, né? É a azitromicina, então ela tanto é sensível a bactérias gram-positivas quanto a bactérias gram-negativas. Elas podem ser classificadas também de acordo com o seu tamanho, formas ou arranjos, que elas podem ser classificadas em cocos, que são mais homogêneos em relação ao tamanho, como também em bacilos, que vão variar na forma e no tamanho, e também os espirilados, que são células em espiral. Aí aqui temos alguns exemplos de cocos isolados, diplococos, ou seja, dois, streptococcus é uma bactéria, uma classe de bactéria bem conhecida, né, nossa, e temos os estafilococcus, que também é outro tipo de bactéria bem conhecida nossa também. A bactéria flagelada, que ela além de ser nesse formato de espiral, ela possui esses flagelos. As espiros parecem uma espiral, e os bacilos, que também tem essa forma mais cilíndrica, mas tanto pode estar sozinho como também juntos.
Temos os vírus, que aí a questão desses vírus está sendo bastante discutida agora, né, devido à Covid-19, que é um tipo de vírus, que eles são partículas proteicas que podem infectar qualquer organismo vivo. Mas também esses vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, então ele precisa de um organismo vivo para sobreviver. Como eles são desprovidos de estrutura celular, os vírus eles não podem ser enquadrados em nenhum dos 5 reinos. Aqueles reinos que vocês viram lá na biologia, no ensino médio, até no ginásio mesmo. Não possuem uma organização celular complexa, tendo uma estrutura microscópica muito simples. E eles também são considerados os menores agentes infecciosos que já se tem registro. Então, para vocês terem ideia do tamanho desse vírus, né? Aqui eu trago para vocês uma célula eucariótica típica, né? Aquela célula que possui núcleo. Aqui eu tenho uma célula procariótica, aquela célula que não possui núcleo. E aqui eu tenho o vírus. Para vocês terem ideia, ele está como se a gente o autor dessa imagem fez essa pequena comparação. Uma célula, o núcleo, e o vírus ainda consegue ser menor do que o núcleo de uma célula eucariótica. Os fungos, aí os fungos já são mais fáceis da gente visualizar, né, a olho nu, principalmente em alimentos. Vocês são bem comum a gente visualizar alguns fungos em alguns alimentos. Que aí o que são esses fungos? São organismos eucariontes, aclorofilados e heterotróficos. Quando fala de aclorofilados, aí eu lembro a vocês também da parte do ginásio, né? Que eles não produzem clorofila. São aeróbicos, na maioria, e anaeróbicos estritos e facultativos. Quando fala aeróbicos é porque eles necessitam de oxigênio para se reproduzirem. E anaeróbicos estritos é aqueles que não necessitam do oxigênio para se reproduzirem. E quando falo em anaeróbicos facultativos, são porque esses tipos de fungos, eles tanto podem sobreviver e se reproduzir em ambiente que possui oxigênio, como também nos ambientes que não possuem oxigênio. Os fungos eles são estudados na microbiologia, compreendendo principalmente as leveduras e os bolores. E eles podem atacar qualquer organismo, seja ele vivo ou seja ele não vivo, como roupas, sapatos, mamadeiras, paredes e alimentos. Então, os fungos que são estudados na microbiologia, como já falado, são as leveduras e os bolores. Um desses tipos que são realmente bastante utilizados até na própria culinária, né, do mundo em si, são os cogumelos. É um tipo de fungo, mas que não é patogênico. Eles atuam na natureza, aí não só os cogumelos, mas todos os tipos de fungos. Atuam na natureza como decompositores, juntamente com as bactérias, e podem ser utilizados também como alimentos, que é o exemplo dos cogumelos. As leveduras, elas desenvolvem-se na fermentação alcoólica, são utilizadas na produção do álcool e também na produção de bebidas alcoólicas, como também na panificação. São patogênicas às plantas, animais e também ao homem. Então, essas leveduras, elas sendo utilizadas de forma errônea ou até em quantidades erradas, elas podem sim ser prejudiciais à saúde do homem. Aqui eu trago para vocês o conceito de microbiota, né? Não sei se vocês já chegaram a ouvir falar em microbiota. Então, essa microbiota nada mais é do que um conjunto de micro-organismos que habitam um ecossistema, que são nomeados de micro-organismos não patogênicos, ou seja, são micro-organismos que convivem em harmonia conosco. Eles convivem no nosso organismo, mas convivem em grande harmonia. Não tem nenhuma causa ele não tem nada que eles provoquem alguma doença. São compatíveis com o hospedeiro e exercem várias funções nesse organismo, no organismo desse hospedeiro. Ele tanto pode ser uma barreira contra micro-organismos patogênicos, como ele também produz substâncias que são utilizadas pelo hospedeiro, como por exemplo na digestão dos alimentos, e ele também degrada substâncias tóxicas. Então, essa microbiota ela recebe duas classificações. Ela pode ser residente,
aquela que não produz doença em condições normais, ou seja, quando a nossa imunidade está adequada, ou seja, a nossa imunidade está correta, tudo ok. E transitória, que eles não provocam doenças se a microbiota residente estiver em equilíbrio. Mas se essa microbiota residente não estiver em equilíbrio com seu hospedeiro, ele pode sim provocar alguma patologia. Aí aqui tem alguns exemplos das nossas microbiotas, né? No caso da pele, trato digestivo é onde tem a maior quantidade de micro-organismos. Se vocês observarem, alguns são bem patogênicos, mas vivem em grande harmonia quando a imunidade do seu hospedeiro também está boa. Aí nós temos a parasitologia, uma pequena revisão também da parte de parasitologia. Que aí a parasitologia, ela estuda os parasitas, mas ela também é uma ciência que, além de estudar os parasitas, ela também estuda os hospedeiros e a relação entre o parasita e o hospedeiro. Estuda os métodos também de diagnóstico e de controle dessas doenças parasitárias. Aí aqui do lado, nessa imagem, tem alguns parasitas bem conhecidos, né? A ameba, o trypanosoma, a giardia. Então, a parasitologia clínica é justamente a aplicação das técnicas para que esses diagnósticos das principais parasitoses, sempre vocês vão ver que ela tem uma ligação com o intestino, essas parasitoses intestinais e também as sanguíneas. Então, as parasitoses de interesse clínico, elas sempre são provocadas por protozoários, eumintos ou ectoparasitas. Os protozoários, eles são seres unicelulares, eucariotas, na maioria heterotróficos, mas com formas autotróficas e com mobilidade especializada. Relembrando esses termos para vocês, heterotróficos é aqueles que não produzem o seu próprio alimento. Autotróficos são aqueles que produzem o seu próprio alimento. E os protozoários, eles podem ser classificados de acordo com a sua locomoção, ou seja, de acordo com a maneira que ele se locomove no ambiente, no organismo do hospedeiro. Eles podem ser ciliados, flagelados, risópodos ou esporozoários. Os ciliados, o nome já está dizendo, ele possui cílios, que é esse exemplo da nossa imagem B. Então, todos esses risquinhos aqui estão representando os cílios. Os risópodes, eles são aqueles que não possuem um aparelho de locomoção. Eles possuem o que nós chamamos de pseudopés, que são também chamados de falsos pés. Temos os flagelados, que possuem o flagelo, é por aqui que eles se locomovem. Temos os esporozoários, que possuem esses esporos no início esses filamentos, esporos no início da sua conformação. Temos também os eumintos, que são vermes de formatos cilíndricos, que eles podem se multiplicar tanto dentro quanto fora do organismo do hospedeiro. E temos os ectoparasitas, que eles são organismos que habitam a superfície externa do hospedeiro. E quando eles se alojam, eles se desenvolvem de uma maneira bem rápida, que eles provocam uma infestação. Aqui, os eumintos, né? O mais comum dos eumintos são a Ascaris lumbricoides, a que vocês conhecem por lombriga. E os ectoparasitas, os carrapatos, piolhos, também são considerados ectoparasitas. E as doenças mais comuns por micro-organismos são a enterobiose, a ascaridíase, a ascaridíase da lombriga, tricuríase, larva migrans, extossomose, complexo teníase cisticercose, que esse complexo teníase cisticercose é a mesma coisa da tênia, da solitária, e esse cisticercose também vocês conhecem mais como germe do porco, amebíase, a amébia, giardíase, giardia, leishmaniose visceral, que é o calazar, pediculose, o piolho, escabiose e miíase. Aí tanto que a gente fala, né, patologia patogênica, patologia patogênica. O que é essa patologia? É o estudo da doença. Então é aquela ciência que ela é responsável por estudar aquela doença. Então é estudo tanto dessas alterações estruturais, bioquímicas, funcionais de um organismo, que sempre tem como objetivo explicar os mecanismos pelos quais
surgem os sinais e sintomas dessas doenças. E o patógeno é o micro-organismo causador dessa doença. Para dar continuidade a essa aula, nós temos uma conceituação básica, para que assim vocês compreendam melhor o restante da disciplina. Nós temos o agente etiológico. Quando a gente fala esse nome, quando vocês virem esse termo de agente etiológico, nada mais é do que o agente que é responsável pela origem da doença. E a infecção, quando vocês virem esse termo de infecção, é justamente a penetração e o crescimento, multiplicação de micro-organismos dentro do corpo do hospedeiro. E existem duas fases de infecção. A fase aguda, que é aquela fase onde os sinais e sintomas eles estão mais presentes. Então, a febre vai estar mais alta, por exemplo, no caso da febre. E essa da fase aguda, esse hospedeiro, né, esse paciente, ele pode evoluir, tem 3 caminhos para ele seguir. Ele pode evoluir para a cura, então da fase aguda pular para a cura. Ele pode evoluir para a fase para a morte, infelizmente, né, para o óbito. E ele pode evoluir para a fase crônica. Que aí o que é essa fase crônica? É quando esses sinais e sintomas eles estão mais amenos, ou seja, eles já estão mais controlados. Outro conceito que é bem necessário a gente compreender é o que é hospedeiro. A gente tanto fala hospedeiro, hospedeiro, hospedeiro. O hospedeiro nada mais é do que o organismo que alberga, que aloja, que guarda esse parasito. Que aí existem 4 tipos de hospedeiro. Temos o hospedeiro definitivo, que é o que apresenta esse parasito na sua fase de maturidade, na sua fase reprodutiva. O intermediário, que é aquele que apresenta o parasita na fase lavária ou assexuada, ele ainda não se reproduziu. O reservatório, que é apenas aquele indivíduo que permanece ali com um parasito viável, mas ele não causa doença nesse hospedeiro reservatório, ele só fica lá guardadinho. E tem o paratênico, que esse paratênico também é conhecido como hospedeiro de transporte, que ele serve como um refúgio temporário e também um veículo de transporte. Ou seja, esse hospedeiro paratênico, ou hospedeiro de transporte, ele fica apenas com a função de disseminar esse parasito. E o parasitismo é essa associação entre os seres vivos em que apenas um tem benefício. No caso da parasitose, né, desse parasito que abriga o hospedeiro, no caso o hospedeiro o homem, apenas quem vai receber esse benefício é o próprio parasito, porque o homem ele vai ter a sua saúde denegrida. Quando a gente fala de imunidade, que eu acredito que vocês já estão ouvindo bastante, né, nessa época devido à pandemia, o que é essa imunidade que todo mundo fala e que todo mundo agora está correndo atrás de tê-la ou de aumentá-la? A imunidade nada mais é do que o sistema que ele realiza a defesa do corpo contra a invasão desses agentes patogênicos, como vírus, bactérias e protozoários. Então, existem 2 tipos de imunidade. A imunidade inata, que é aquela imunidade que nós já nascemos com ela, e a imunidade adquirida, que é aquela imunidade que nós vamos, o próprio nome já está dizendo, né? Nós vamos adquirindo com o decorrer do tempo. Essa imunidade inata tem uma grande diferença dessa adquirida. A inata, como nós já nascemos com ela não possui o que chamamos de memória imunológica. Ou seja, para que serve essa memória imunológica? Ela serve para que o nosso organismo saiba como atacar determinados micro-organismos patogênicos. A imunidade inata, como ela não possui essa memória imunológica, ela vai atacar todos os micro-organismos de uma única maneira. Então, para o vírus da gripe, para o vírus do sarampo, então ela vai sempre estar atacando de uma única maneira. A imunidade adquirida, que é essa diferença da imunidade adquirida. Como a gente vai adquirindo ao longo do tempo, ela produz a memória imunológica. Então, ela tendo essa memória imunológica, ela vai saber como atacar cada micro-organismo patogênico de maneiras diversas. Ou seja, ela vai escolher aquela melhor maneira que atacou aquele micro-organismo e que ela venceu, ou seja, ela derrotou aquele micro-organismo e vai gerar essa memória.
Quando ela entrar em contato com esse micro-organismo novamente, ela vai agir da mesma maneira que agiu daquela primeira vez. E sempre vai estar derrotando esse micro-organismo. E temos também os mecanismos de transmissão. Temos vários mecanismos de transmissão. Temos o mecanismo de transmissão, o meio de transmissão direta interhospedeiro, que aí vai aquele hospedeiro infectado, contamina um hospedeiro susceptível, que aí essa transmissão geralmente é por via aérea, por contato direto, são os tipos mais comuns, né? Via aérea por meio de aerossóis, no meu caso da Covid, tanto o contato direto como por via aérea, por gotículas. E temos a transmissão indireta interhospedeiro, que ela é facilitada por um agente vivo ou por um agente inanimado. Quando a gente fala esse agente inanimado, é aquele agente que não possui vida, que aí nós temos os vetores ou fômites. Vetores são animais, insetos, por exemplo, a Aedes aegypti, a mosca. E os fômites são nossas roupas. Então, o hospedeiro infectado, ele entra em contato com um vetor ou um fômite, que esse vetor ou fômite entra em contato com o hospedeiro susceptível, que é aquele hospedeiro que está saudável, mas que está, assim, susceptível àquela patologia. Aqui nós concluímos a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sempre nossos encontros serão às quintas-feiras, às 19 horas. Por enquanto, vamos utilizar o MET. Caso não dê certo, voltamos e utilizamos o Zoom, ok? Tchauzinho, bons estudos e não parem.